Olá pessoal, nesse vídeo agora eu vou trazer alguns conceitos de análise técnica, mas não achem que isso é tudo que os livros falam, tá? Um livro bom, esse aqui, ó, muito bom, do Murphy. Porém, você tem que entender que a teoria, ela é muito interessante, muito boa, dá embasamento para a tua prática, mas se você ficar só atrelado a isso aqui, você não anda no mercado financeiro, tá? Então, o meu conhecimento que eu passo para vocês é do que é importante e do que dá resultado. E sempre procurando aquilo que é mais assertivo. Existe 1 milhão de padrões, de candle, de figuras gráficas, mas a pergunta é: quantas vezes elas acontecem? Quantas vezes elas dão certo? Não adianta ter um monte de padrão e você querer saber tudo. Você vai ficar a todo momento achando trade, achando figura gráfica e não vai sair do lugar. Então, nesse vídeo eu trago para vocês o que realmente vocês precisam saber. Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre cunha ascendente e descendente. Eu vou começar com essa imagem aqui que eu acho muito interessante para mostrar para vocês. Inicialmente, o que seria uma cunha? Seria o encontro de duas linhas que num futuro, ou seja, no vértice delas, elas irão se encontrar. Não são linhas totalmente paralelas. Observe que uma está mais inclinada na direção da outra. Então, dá a entender que no futuro do movimento, as vértices vão convergir. E isso é a classificação de cunha. Esta que eu estou mostrando é a ascendente, onde o preço está indo para cima e sendo achatado pelas suas linhas, né? Que poderia ser um LTA aqui, que é uma linha de tendência de alta, mas que na sua formação ela não consegue estar renovando topos bem maiores, na proporção que ela aumenta seus fundos. Observe que ela vai achatando o preço e aqui no futuro elas irão se encontrar. Mas como vocês me conhecem, o meu negócio é direto no gráfico, então eu vou abrir IBOV para vocês. Observem aqui o gráfico de IBOV, tá? Estou falando de dezembro de 2022. Observe esse momento aqui e esse aqui por diante. Vamos lá. O grafista tem que começar a olhar para o gráfico e procurar padrões. E isso só vem com a prática, tá? Não adianta você ver essa aula e sair dizendo que já sabe fazer uma cunha ascendente. Você tem que sempre estar praticando em vários gráficos essas figuras, porque quando você bate o olho, você não precisa mais nem desenhar. Por exemplo, aqui você veja que o preço está seguindo essa linha aqui de tendência, ele não consegue superar ela. Por outro lado, você vê que o preço aqui, ele está se achatando. Observe que ele está sim numa tendência de alta, mas respeitando esse canalzinho aqui, está sendo formado. E o que acontece? Essas linhas aqui, eu vou até colocar aqui na configuração delas, para eles estender sempre à direita. Aí vocês vão entender o porquê disso daqui a pouquinho. Então essas linhas vão estar se comunicando, né, uma com a outra, que o preço vai trabalhando sobre ela. Elas vão se achatando, não são paralelas completamente. Observe que a inclinação de uma é maior que a outra e no futuro do movimento eles se encontram. Isso se chama cunha ascendente e quando isso acontece é o padrão gráfico mais assertivo da análise técnica. Muitas vezes, mais de 90% de uma cunha ascendente, o preço corrige. Isso que a gente vai ver agora aqui. Olha o que aconteceu com o gráfico. Observe que as linhas no futuro elas iriam se encontrar, tá vendo? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma cunha ascendente, existe um processo que a gente diz que é a reversão de preço, reversão de tendência, e foi o que aconteceu. Quando o IBOV perdeu essa cunha, observa que faltou até força para ela testar novamente essa cunha. E aí o preço começa a desabar. Então, assim, cunha ascendente é quando você tem duas linhas que não são totalmente paralelas. Fica bem mais claro que elas não são paralelas quando você aumenta o espaço, né? E elas se encontram aqui. Então, a ascendente, quando o preço está trabalhando para cima, ela tende a cair para baixo, tá? E quando você tem uma cunha descendente, faz um movimento contrário, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas esse movimento do IBOV é o que a gente teve agora há pouco tempo. E vocês presenciaram ao vivo essas análises aqui que a gente fez nos canais que vocês me acompanham.
E como é que eu operacionalizo isso aqui, tá? Isso é muito importante. Como é a operacionalização de uma cunha ascendente? Você tem que entender o seguinte, a altura da cunha é essa parte mais larga dela, tá certo? Então você vai pegar aqui, vai ver quanto é que dá essa linha, e exporta essa linha para onde foi feito o rompimento dela. Observe que esse candle aqui, ele rompeu, mas ele fechou dentro dela, então não vale. O que vale é esse aqui. Então, foi a partir daqui o rompimento. E aí, só para ficar mais legal, eu vou colocar essa linha reta. Então, esse aqui seria, ao final dessa cunha, seria você pegar essa altura e colocar ela aqui como alvo. Então, eu posso pegar essa linhazinha aqui, colocar aqui embaixo, e imaginar que quando o preço chegasse aqui, eu poderia... Vou até colocar aqui direito mouse, vou colocar aqui texto personalizado, à direita, e botar aqui alvo da cunha. E aí eu poderia ter isso aqui como meu alvo de venda. Eu venderia pensando em chegar nesse alvo. Como eu usei essa linha aqui somente para ver o tamanho, então eu vou excluir ela, que ela não é mais importante. O importante é essa linha que eu fiz aqui. Então é o seguinte, gente. Como é que eu operacionalizo? Eu já sei qual é o meu alvo dessa cunha. Mas onde é que está o gatilho de entrada dela? Bem, o gatilho ideal dela seria você perder a cunha, que foi esse aqui. Nesse nível aqui, você perdeu. Vou fazer um tracinho, uma linhazinha aqui. Você perde a cunha aqui. E no próximo dia, assim que você perde, ou a mínima desse candle que rompeu a cunha ascendente, seria sua compra. Então, a compra estaria neste patamar aqui. E a partir daqui você colocaria o seu stop nesse nível aqui. Aqui seria a venda, o meu stop seria essa linha roxa, a minha entrada seria essa minha linha vermelha e o meu alvo seria esse aqui que já está desenhado, vou botar de verdinho, que é o sucesso, seria o alvo da minha venda. Então, quando chegasse nesse candle aqui do dia 24/2, eu encerraria minha venda. Ah, Henrique, o movimento continuou, teria dado bem mais lucro. Ok. Na análise gráfica, dificilmente você vai começar um trade ganhando. Geralmente o preço vai estar trabalhando. Então, de repente, você vendeu aqui, o preço voltou um pouquinho. E depois foi que caiu, né? Ele abriu esse candle nesse patamar aqui. Possivelmente, ele ativou, depois voltou para cá, depois desceu. Enfim, o preço trabalhou. E você tem que ter espaço para ele trabalhar. E aí dá o teu resultado. Nada impede que você comece a fazer parciais. Até porque se eu estou falando do IBOV, isso aqui é muita coisa, né? O IBOV não é uma coisa que a gente opera. A gente opera o INFUT. Mas é muito importante olhar para o IBOV todo dia, tá? Como alvos e fundos. Porque às vezes, quando você está operando o IBOV, e o IBOV bate esse alvo aqui, o INFUT não bateu o alvo ainda, mas você tem que olhar para os dois ativos. Porque o que bater primeiro o alvo é importante você realizar suas operações, tá certo? Então, esse aqui foi um exemplo de cunha ascendente. Nesse outro exemplo aqui de cunha ascendente, estou num gráfico de PERCAR, Pão de Açúcar. Observe a formatação do preço. Observe que essas linhas começam a se encontrar e você veja que no futuro elas vão se encontrar nas suas vértices, né? Então, isso aqui classifica uma cunha ascendente. E naquele caso do IBOV, você veja que foi uma reversão de preço. Essa aqui é uma cunha que vai dar o quê? Continuidade. Então, é uma cunha de continuação. Isso é besteira você classificar o que é uma cunha de reversão, cunha de continuação. Foca em saber se ela é ascendente ou descendente e como operacionalizar ela, tá certo? Então, o mais importante é a gente saber que o preço vem caindo e pela formatação dessas linhas, você tem aqui a continuidade do movimento para queda. Uma coisa muito importante na cunha é você identificar o volume. Por quê? Esse movimento contra a tendência principal, que é de queda, ele tem que ser com volume baixo. E olha o que aconteceu. A gente cai com volume expressivo, só que veja o que acontece agora, a subida. O preço sobe e o volume cai. Isso aqui mostra o quê? Um movimento divergente. E toda cunha é divergente. Ela mostra que o movimento não tem força. Desloca-se o preço, mas com muito pouco volume. É como se pouca gente acreditasse que isso aqui fosse subir. É basicamente o quê? Realização dos vendidos
nesses patamares para entrar vendido de novo. E aí você veja a ancoragem desse trade. Observe onde ele acontece. Que média é essa? Média móvel de 9 períodos. Que vocês vão ver bastante eu usar. Tem tudo para que quando o preço toque nessa média e comece a fazer o movimento de reversão. Henrique, eu posso vender quando eu tocar na média? Não é o ideal, porque essa cunha, embora seja um movimento muito assertivo, ela tem que ser ativada e só ativa ela quando ele perde a cunha. Então, as vendas dentro dessa de PK, ela estaria abaixo de 14,48 nesse patamar. E ainda assim que ele perdesse, eu teria que esperar esse candle que perdeu, e comprar ou vender a mínima dele. Então, até então, não tem o que fazer aqui em PK, deixa o preço trabalhar. Agora, vamos desenhar comigo aqui essa outra cunha. Eu tenho aqui a Apvida, né? O preço está trabalhando aqui num gap de fuga, que depois a gente vai comentar muito sobre isso. Observe a formatação dessas linhas aqui. Eu tenho uma linha bem inclinada aqui embaixo e eu tenho também essa outra linha aqui. O que é isso aqui? Uma cunha descendente, tá? Eu tenho a cunha descendente, o preço vai se achatando, ele renova mínimas, porém, você veja que a velocidade da renovação de mínima está bem menor, né? A inclinação dessa média está mais inclinada do que essa. Então, elas iriam se encontrar aqui. Então, isso aqui é uma cunha descendente. E toda cunha descendente, ela ativa quando rompe ela, tá? Então, muita gente chama isso aqui de deriva, tá? Mas aí, existem livros que tratam de um jeito, tratam de outro. A minha linha de raciocínio é tratar isso aqui como uma cunha descendente. E, ao mesmo espaço e tempo, ela precisa de alguns candles para formatar, né? Igual a cunha ascendente. Então, ela quando está caindo, é uma cunha descendente. E quando ela descende, o rompimento sempre é para cima, 90% das vezes. Então, ontem, no pregão de ontem, houve o quê? Um rompimento da cunha. E como é que eu operacionalizo isso aqui? Eu espero o dia de hoje, romper essa cunha e compro. Tá? Existem muito mais detalhes que a gente vai ver mais para frente, mas assim, tratando apenas que eu só soubesse operar a cunha e que esquecesse outros fatores externos, eu estou olhando a cunha. Então, a compra seria um rompimento desse candle. E o stop seria 1 centavo abaixo deste candle que rompeu a cunha. Tá? É essa operacionalização de cunha que eu tenho para passar para vocês. E espero que vocês tenham entendido bem.